Olá, amigos! É uma alegria nos encontrarmos mais uma vez em torno das Escrituras. Hoje, o nosso tema será o livro do Deuteronômio. Será um estudo panorâmico. Essa é mais uma iniciativa dos integrantes do Projeto Lucas, um grupo de médicos, voluntários, cristãos, que se reúnem em torno dos grandes temas da espiritualidade cristã, como forma de compartilhar apoio psicológico e apoio espiritual para os profissionais da área da saúde. Hoje nós contamos com a participação de nossos convidados, os doutores Marcos Moreira, a doutora Márcia Brandeburski, a doutora Lúcia Sachê, doutora Gorete Medeiros e a doutora psicóloga Girlene Lima. Esse nome pode parecer esquisito para alguns, pouco habituados aos estudos das Escrituras. Ele deriva do grego. No grego, deuterônomos significa repetição da lei, ou segunda entrega da lei. Este nome foi dado a este livro quando as Escrituras, o Pentateuco, né, foi traduzido para o grego, naquela famosa tradução chamada Septuaginta. Anteriormente a este nome, Deuteronômio, este mesmo livro recebia o nome de Devarim. Devarim, do hebraico, significa estas são as palavras. Eleh ha-devarim, do hebraico, significa estas são as palavras, que, na verdade, é a introdução ao livro de Deuteronômio. São as primeiras palavras. Gente, esse livro é o quinto livro do Pentateuco. Foi escrito por Moisés, como os demais, né? O Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. Ele é o quinto dos livros. Como tal, ele é o suprassumo, o resumo do que é essencial. Então, é a segunda entrega, é a segunda promulgação da lei mosaica, né? Da lei de Moisés, na qual ele reafirma para aquele remanescente, aquele grupo que está prestes a entrar na Terra Prometida, ele reafirma diante daquele jovem grupo o que é essencial, aquilo que não pode ser esquecido, aquilo, realidade do Deus Criador, o Deus único, era algo revolucionário do ponto de vista espiritual. Isso porque Abraão morava numa região muito politeísta. Ele morava numa cidade chamada Ur, na Caldeia, né? Ur dos caldeus. E lá aquele homem com aquela revelação foi levado a sair daquela região, né? O seu pai chamava-se Tera, e no Gênesis a gente tem que Tera, o pai de Abraão, resolveu sair com Abraão, que representaria a sobrevivência, a própria vida daquele povo. Este livro é tão importante, gente, que ele foi citado no Novo Testamento mais de 50 vezes. O Deuteronômio, juntamente com os Salmos e o livro de Isaías, estão entre os livros do Antigo Testamento mais citados no Novo Testamento, para vocês terem uma ideia da importância espiritual do Deuteronômio. Vamos fazer uma breve recapitulação do Pentateuco para entendermos o que é isso. Muitas pessoas não escutaram os nossos estudos sobre o Gênesis, sobre o Êxodo, e talvez estejam um pouco sem conseguir fazer muitas conexões. Então, vamos começar rapidamente mostrando para vocês. Aqui é um mapa, né, da região onde se concentram os eventos que vamos abordar. Tudo começou aqui, olha, não sei se vocês percebem a minha setinha aqui, no início da seta, nessa região correspondente ao Gênesis.
Aqui, um homem teve uma revelação. Ele chamava-se Abraão. Esta revelação com o sobrinho de Abraão, chamado Ló, e com seu outro filho, chamado Herã. Então, essas pessoas, né, e suas respectivas esposas. Esse grupo familiar que tinha esta revelação, sendo que Abraão, acredito, tinha uma proeminência nessa família, eles migraram de Ur dos Caldeus, e Deus disse para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Eu acredito que o coração de Abraão era muito triste com as injustiças, com a idolatria, com o politeísmo que havia em Ur dos Caldeus. E ele sai dali, e Deus diz para ele: seja você uma bênção. Através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então, Abraão sai com uma missão de ser um abençoador de toda a humanidade. E ele começa a sua viagem a partir de Ur dos Caldeus. Olha, vamos seguindo a seta. E ele vai com sua esposa Sara. A gente sabe que o Ló separa-se dele mais ou menos a essa altura. E ele segue com Sara. Ele vai até o Egito. Depois ele retorna, né, para essa região. E aí, essa viagem que começa no Gênesis, vai até essa região. Aqui, a descendência de Abraão progride, e nessa região nós sabemos que nascem seus descendentes a partir de Isaac. José, aqui nessa região, é vendido pelos seus irmãos, vai parar no Egito, e ali se estabelece, ali sua parentela, os parentes de José se estabelecem, crescem, são escravizados por aproximadamente 400 anos. Ali um faraó muito autoritário ordena a matança dos primogênitos, e nesse contexto de ameaça de morte, nasce uma criança que recebe o nome de Moisés. Moisés é então salvo pelas águas, adotado pela filha do faraó, cresce nos palácios, recebe a melhor educação possível. Não é à toa que ele escreveu 5 livros, né? O Pentateuco, os primeiros 5 livros da Torá, foram escritos por ele. Então ele era ele aprendeu com os escribas. E este homem, com essa melhor educação do seu tempo, insurge-se contra a escravidão. Ele não suporta ver a sua parentela sendo escravizada. E ele comete o homicídio, ele mata um egípcio que está açoitando um hebreu, e então ele tem que fugir para o deserto. E no deserto ele tem a revelação do Senhor, ele volta e empreende um êxodo, toda aquela história que já foi estudada antes. E aí a gente tem, então, o êxodo com a entrega das tábuas em torno do Monte Sinai. Em seguida, Levítico, com a estruturação das leis, né? A contagem do povo através do livro de Números. E, então, começamos a história de Deuteronômio. O Deuteronômio acontece nas planícies de Moabe, antes de Moisés entregar a liderança do povo a Josué. Daí a gente tem uma noção da importância do que está escrito nesse livro, porque é o suprassumo do que era importante ser guardado para garantir a sobrevivência daquele povo naquela região. Então, aqui está o Monte Sinai, onde a primeira promulgação da lei foi feita, né, aos pés deste monte, que tem 2.600 metros de altitude, enquanto o Deuteronômio foi promulgado, né, a segunda promulgação da lei foi feita aqui,
nesta região próxima a este monte Nebo. E aqui a gente pode extrair do livro de Deuteronômio esta declaração que diz o seguinte: pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Ou seja, era absolutamente novo. Sabemos que Moisés era um homem douto, estudioso das demais culturas, e ele afirmava: não há um Deus como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, quais são os pilares principais do livro do Deuteronômio? Nós poderíamos dizer que tem 3 pilares. É o Deus de Israel, ao qual o povo devia vincular-se através de uma obediência absoluta àquelas diretrizes dadas através da lei. Isso com base numa aliança, né? Uma aliança de lealdade mútua, lealdade do povo a Deus e lealdade de Deus ao povo. Então, a aliança, né, representa esse vínculo e um monoteísmo inflexível. Então, é um livro que exorta o tempo todo para que aquele povo não se renda à ideia de adorar a outros deuses, adorar aos ídolos das terras vizinhas a eles. E então, dos capítulos 1 ao capítulo 4 do livro de Deuteronômio, gente, vocês vão ver uma retrospectiva histórica, que pode ser resumido como um olhar para trás. É um livro memorial, né, onde Moisés recapitula a importância do conhecimento da história do povo como uma fonte da sua identidade, do seu pertencimento, e a gente sabe, né, a doutora Gorete é psiquiatra, a doutora Girlene Lima é psicóloga, e nós sabemos a importância do pertencimento, da identidade, do conhecimento da própria história, para estruturar a autoestima. Isso tem a ver com a saúde integral. Veja que esse povo vem de uma história muito traumática. Eles haviam sido escravizados, eles não conheciam direitos, né? A autoestima do povo era muito baixa. E através daquele resgate épico, Deus estava construindo naquele povo uma autoestima, um senso de valor que eles desconheciam. Ou seja, Deus estava forjando em seus corações uma saúde espiritual, psicológica e física, uma saúde integral. E é com base nessa crença de que esses princípios são geradores de saúde que nós, através do Projeto Lucas, compartilhamos tanto os seus fundamentos, as suas aplicabilidades. Então, é uma bela recapitulação. Sugiro que leiam. Aí, dos capítulos 4 ao 26, a gente poderia dizer que é um olhar para a relação com Deus. Esses capítulos todos dedicam-se a detalhar o código deuteronômico, que é um código de leis voltadas para a vida civil, para a vida religiosa, para a saúde, né? Porque há muitos preceitos voltados para a higiene, que geraria saúde para aquele povo. Então, é um código muito complexo, porém, de aplicabilidades espirituais e civis muito interessantes. Dos capítulos 27 ao 30, nós poderíamos chamar que é a projeção futura para aquele povo. Então, essas pessoas são apresentadas ao que acontece a eles quando eles obedecem, quando eles seguem aqueles preceitos e quando eles desobedecem. Aqui, nesses capítulos 27 a 30, há o livre-arbítrio, a dizer, vocês têm 2 escolhas. Ou vocês escolhem bênção, ou vocês escolhem maldição. Se vocês seguem os preceitos, vocês serão abençoados. Se vocês desviam-se desses preceitos,
é como o galho que é cortado da árvore, da videira. Ele seca e morre. Então, mantenham-se presos à videira. A videira produz a seiva que mantém a vida de vocês. E esse livre-arbítrio é individual e intransferível. Ali eu acho muito linda naquela relação de Deus com aquele povo, que era uma relação daquelas pessoas como povo, mas também havia um olhar individual. E a gente vai explicar isso melhor mais adiante. E aí, os últimos capítulos, do 31 ao 34, que são os capítulos conclusivos, Moisés prepara Josué como seu sucessor, entrega a lei aos levitas, escala o Monte Nebo e morre. Então, o livro Deuteronômio tem 34 capítulos. Vamos fazer esse passeio, né, panorâmico. Estas são as palavras. Então, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1, começa com esta, é o Devarim. Por isso, esse livro tinha esse nome para os hebreus. Eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua descendência depois deles. Ou seja, Moisés estava dizendo para aquele povo, aqui está se fechando um ciclo, está havendo o cumprimento de uma profecia que começou com Abraão e foi transmitida aos seus descendentes. Deus está mostrando que cumpriu, porque uma vez, quando Abraão estava nessa região aqui, gente, mais ou menos nessa região aqui, Manre, aqui está o Mar Morto, né, o Mar Salgado, e aqui havia um carvalhal, onde Abraão estava olhando para as estrelas do céu, e Deus aparece a Abraão e diz, olha, sua descendência será como as estrelas, tão numerosa como as estrelas. E ali, diante daquele povo, Moisés lembra para eles que eles agora são uma nação numerosa como as estrelas, assim como Deus falou a Abraão. Então Moisés reitera um Deus de aliança, um Deus de palavra, um Deus no qual se pode confiar e o único Deus a ser adorado. E ainda no capítulo 1, olha, esse capítulo 1 é de uma riqueza, gente, só ele mereceria um estudo, um tempo único, assim, uma tarde inteira para nós estudarmos, mas vamos passar. No capítulo 1, versículos 15 a 18, nós vemos uma diretriz ética e política que me toca particularmente. Ele diz que, e no mesmo tempo mandei a vossos juízos dizendo, né? Ele está recapitulando para o povo aquilo que é essencial. Ele disse, ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não discriminareis as pessoas em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Então, esse zelo pela justiça é algo que me toca nas Escrituras, né? O justo viverá pela fé, a causa da justiça, não privar ninguém da justiça, é das diretrizes mais importantes para se ter comunhão, para se cumprir o reino de Deus aqui na terra, é aplicar a justiça de forma indiscriminada. Mas no versículo 21, lá vai Moisés lembrar aquele povo. Gente, cuidado, porque podem acontecer situações em que vocês perdem o norte, perdem o foco, e isso traz maldição, traz perda, traz prejuízo e traz morte. E esses versículos 21 e 22 falam de algo muito triste, que é uma inclinação do coração humano. Não era só daquelas pessoas, é do ser humano como um todo. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti.
Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor teu Deus, de teus pais. Não temas, não te assustes. Moisés está lembrando para esse povo um fato que aconteceu naquela região de Cádiz Barneia, quando ele disse para o povo: olha, subam, vão na direção norte, Deus vai dar essa terra para vocês. Mas aí o povo, em vez de dizer suba, tome posse, eles disseram: não, vamos mandar uns espiões, vamos mandar homens adiante de nós para que espiem a terra e voltem e digam como é. Havia aí uma certa desconfiança e Moisés meio que cede. Ele diz: tá bom, vou mandar de cada tribo, das 12 tribos, né, que eram as tribos dos descendentes dos 12 filhos de Israel, né, tá bom, vou mandar 12, um líder representante de cada tribo. E olha o que acontece. Preste atenção, gente. Eles tinham saído aqui dessa região de Ramsés, de Gósen, haviam atravessado o Mar Vermelho, haviam descido até a planície do Sinai. Aqui no Monte Horebe, Deus tinha promulgado as tábuas da lei, ou seja, esse povo saiu e a partir da região do Sinai, do Monte Sinai, Deus começa a trabalhar uma arquitetura espiritual, uma espinha dorsal espiritual para aquelas pessoas, dando para eles as tábuas da lei. Mas a gente sabe o que aconteceu, a gente já estudou o Êxodo. Eu quero só fazer esse passeio subindo, porque isso que aconteceu, que eu acabei de narrar, aconteceu nessa região aqui, em Cádiz Barneia. Sabe quanto tempo transcorreu deste trajeto até Cádiz Barneia, gente? 2 anos, apenas 2 anos. Eles estavam aqui no 12º ponto dessa trajetória. Aí eles dizem: não, vamos mandar uns homens ver se dá para ir mesmo. Já começou a desconfiança. Quando Moisés disse para ele: Deus disse, vocês tomem posse, subam e que essa terra é de vocês. Não, vamos mandar. Aí Moisés manda 12. Os 12 voltam com cachos de uva, gente, monumentais. Era uma terra fértil, era uma terra maravilhosa. E eles voltam os 12, só que 2 dos que foram chamados, Caleb e Josué, dizem: gente, vamos, vai dar certo, é bico, a gente vai entrar e vai tomar aquela terra, porque a terra é maravilhosa, a terra tem, olha os cachos de uva. E teve um artista chamado Jacques Joseph, que era o nome francês dele, ele era francês de nascimento, mas ele fez muito sucesso na Inglaterra, e lá ele passou a ser chamado James Tissot, tá? E ele pintou esse guache lindo, né, que está em Nova York, no Museu Judaico em Nova York. Então, 2, Caleb e Josué, disseram: é maravilhoso. Mas os demais, os outros 10, gente, os outros 10 tiveram uma narrativa oposta. Tá, tem essas uvas, mas tem cada gigante. Os homens de lá têm uma estatura altíssima. Eles têm muralhas fortificadíssimas. Nunca que a gente vai conseguir vencer aqueles homens. Isso gerou um desânimo. Isso gerou uma murmuração no meio desse povo que angustiou muito a Moisés e indignou a Deus. Porque quando aquele povo começou a dizer: então Deus nos trouxe até aqui para que a gente fosse morto por aqueles gigantes. Mas olha que cilada, e começaram a murmurar contra Deus. Acreditam nisso? Aí Moisés se indigna, Deus profere contra eles um castigo, diz: então, vocês não vão mesmo, vocês vão morrer. Os que entraram nessa narrativa de murmuração vão morrer no deserto, não vão ver mesmo essa terra, não. Aí, quando eles recebem essa declaração de castigo, eles: tá bom, então a gente vai. Aí Deus diz para Moisés: diga a eles que não vão, porque eles não vão entrar nessa terra. Moisés já sabia que não ia entrar, porque aqui no Monte Sinai, esse povo estressou tanto a Moisés que ele atrapalhou-se, errou o que tinha que fazer, em vez de falar com a rocha, ele feriu a rocha. Moisés já sabia que não ia entrar. Mas aí o povo agora,
os que murmuraram e desconfiaram e se insurgiram contra Moisés e contra Deus. Aí Deus disse, pô, vocês também não vão entrar. Aí eles, arrependidos, disseram, nós vamos. Que, na verdade, eu acredito que não foi um arrependimento. Foi sei lá, talvez um remorso. Vamos. Aí Deus disse, não, vocês não vão mais entrar lá. Vocês não entrarão nessa terra. Voltem na direção do Mar Vermelho. Olha o Mar Vermelho aqui onde está. Voltem. Eles disseram, pois nós vamos. E foram. E aqui nessa região, gente, está vendo isso aqui? Ormá, aqui, ao sul do Mar Morto, houve uma batalha entre eles, os hebreus, e os grandes, de grande estatura, os amorreus, né, que habitavam essa região. E os israelitas perderam feio, voltaram derrotados, chorando, e ficaram aqui andando em círculos. Gente, até aqui haviam se passado 2 anos. A partir daqui, esses homens ficaram aqui rodeando esse Monte Or, que é também chamado Monte Seir, que era posse dos descendentes de Esaú. Ficaram rodando por aqui. E deste ponto até a promulgação desta lei, dessa segunda promulgação do Deuteronômio, passaram-se 38 anos. Então, 38 anos, 38 mais 2, 40 anos. Então, 38 anos foi esses que restaram dessa batalha perdida em Ormá, que foram morrendo. O último morreu aqui, ó, às margens do rio Zerede. Ao morrer este último, entrou no território de Moabe, então, somente dos que saíram do Egito, entraram Josué, Calebe e Moisés, e a nova geração, os descendentes destes que morreram murmurando no deserto. Acreditam? É uma história trágica, mas é uma história que mostra, longe da videira, a morte. Conectada à videira, a vida. E a conexão é feita através da fé, sempre foi. Né? A lei foi uma diretriz ética, uma diretriz religiosa, uma identidade, mas a relação sempre foi de fé, né? Desde Abraão. Eles entraram aqui, 15, 16, ainda houve guerras aqui nesse meio, até que eles chegam, mas foram ganhando, né? Aprenderam, enfim, a turma nova dizia, quando a gente não segue, a gente se dá mal. E até que estavam aqui, neste ponto, prestes a cruzar o Rio Jordão, que deságua, né? A gente sabe, aqui no Mar Morto. Então, estavam aqui, neste ponto, exatamente. É aqui aonde o Deuteronômio estava sendo entregue. Então, a desconfiança, a incredulidade, tem um perfil de um tema que a gente já estudou muito no Projeto Lucas, chamado auto-boicote. Aquelas pessoas se auto-boicotaram. Olha só o discurso dessas pessoas. Eles disseram, para onde subiremos? Os nossos irmãos, né, os 10 que disseram que lá era intransponível, era um obstáculo intransponível, né, porque as pessoas eram de estatura muito alta, as cidades grandes e fortificadas até os céus, também vimos filhos de gigantes, e eles argumentaram, e o Lanfranco aqui, o Giovanni, representa esse impasse, essa discussão entre esse que representa Moisés e os espias que voltaram da região de Canaã. Então, a murmuração, a ingratidão e a rebelião são fatores que quebram, que cortam a comunhão com Deus, que impedem o fluxo natural da relação entre nós e Deus. E isso é mostrado de forma muito veemente nesta história. Olha como eles
se auto-boicotavam. Quando eles chegam diante, haviam se passado 2 anos que eles estavam no deserto, eles haviam saído para uma terra que mana leite e mel. Quando estavam na porta da entrada, disseram, não, nós não vamos, lá é muito difícil, é intransponível. E não só isso, murmuraram nas tendas, dizendo, o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Né? Isso está lá ainda no capítulo 1. Então, é muito auto-boicote, é muita desconfiança. E outra coisa que essa história nos ensina, pessoal, essa história de Cades Barneia, é sobre a quem ouvir. Aquelas pessoas pagaram um preço muito alto, porque eles ouviram, olha aqui, líderes insensatos. 10 dos 12 espias voltaram trazendo uma narrativa totalmente contra a orientação de Deus, a orientação de Moisés, e incentivando a murmuração, a desconfiança e a incredulidade. Então, isso nos ensina muito. Né? Não é o fato de um indivíduo ser líder, eles eram 12 líderes, eles tinham uma preeminência naquela comunidade, mas apenas 2 tinham uma palavra alinhada com a palavra de Deus. 10 desnortearam aquelas pessoas e os que foram e deram ouvidos àqueles 10 pereceram no deserto, não entraram na terra. Isso é uma lição muito dura, mas que ecoa de Deuteronômio até os nossos dias, porque os eventos continuam acontecendo. Vocês vão ver, quando estudarmos o livro de Jeremias, o quanto aquele profeta Jeremias sofreu, porque as pessoas não davam ouvidos a Jeremias, davam ouvidos aos falsos profetas que falavam aquilo que elas queriam ouvir. Então, é necessário que nós tenhamos diante de Deus uma atitude humilde, uma atitude de sempre verificar se a fala de um dado líder está em consonância com a palavra. Porque se não tiver, ele pode ser o mais eloquente, o mais convincente, mas se a sua palavra for contrária à do Senhor, então ele não merece ser ouvido. Ok, pessoal? Então, aqui em Zered, tá? Acima de Edom, morreu o último. E eles entraram em Moabe, venceram várias batalhas e estavam aqui às margens, né, na margem leste, na margem oriental do Rio Jordão, prestes a entrar na Terra Prometida. Ok, vamos para frente. E olha só, a maioria de nós conhece este lugar. Este é um dos lugares que concentram um dos acervos mais valiosos da história da arte. Aqui é a Capela Sistina. Nós estamos aqui diante do altar da Capela Sistina. Atrás do altar está este grande afresco pintado por Michelangelo, que se chama O Juízo Final. À esquerda, né, nós temos aqui essas 3 janelas. Embaixo da segunda janela, a partir do afresco do Juízo Final, aqui abaixo, gente, há um segundo, né, há um primeiro e um segundo afresco, que foi pintado por Botticelli. O Botticelli, aquele que havia pintado o Nascimento de Vênus, aquele jovem pintor que foi comissionado a ir para Roma, né, de Florença ele foi para Roma, junto com aquela comitiva de artistas para pintar a Capela Sistina. E ele chegou lá e foi comissionado a pintar afrescos que aqui à esquerda representa a história de Moisés, e aqui há um segundo afresco logo em frente, também pintado por Botticelli,
que fala das tentações de Jesus Cristo. Isto não é por acaso. O Papa que comissionara esse grupo de artistas florentinos, né, no auge do Renascimento, chamava-se Sisto IV. Este Papa encomendou estas obras e pediu que Botticelli fizesse um paralelo entre as vidas de Moisés, aqui à esquerda, e Jesus Cristo. Isso encerra um grande ensinamento. Moisés é, sim, uma prefiguração do papel redentor de Jesus Cristo. Moisés e Jesus Cristo têm muitos paralelos nas suas missões. Moisés resgatando, libertando com mão poderosa o povo da escravidão do Egito, Jesus resgatando toda a humanidade da servidão, do pecado, né? Da falta de comunhão com Deus. Esse será um estudo que nós detalharemos mais adiante. Mas hoje, nesse estudo panorâmico, nós apontamos para essa narrativa dos grandes mestres da pintura do Renascimento, no caso, Botticelli, que colocou frente a frente um afresco belíssimo contando a história de Moisés e um afresco igualmente belo contando as tentações de Jesus Cristo. Nesse afresco, Sandro Botticelli conta a história de Moisés em vários momentos. Aqui à direita, nós temos o Moisés representado com essa túnica amarela e essa capa verde, matando um egípcio que estava açoitando um hebreu. E ele foi visto, né? Aqui representa uma mulher com seu filho e testemunharam. E aí ele foge para o deserto aqui de costas, ele está fugindo. No deserto, nós sabemos que ele peregrinou. Ele encontrou aqui, à beira desse poço, nós temos uma cena muito bela, que está lá no Êxodo, na qual ele defende as filhas de Jetro, aqui representa as filhas de Jetro à beira do poço, ele tira a água para essas moças, ele cativa o amor de uma delas, a Zípora, e casa com ela. E trabalha para o seu sogro, que era um dono de terras dessa região, trabalha durante 40 anos. E nesse seu tempo no deserto, um certo dia, ele vê uma sarça ardente aqui no canto superior esquerdo, e representa aquele encontro de Moisés com Deus na sarça ardente, na qual Deus diz para ele: a terra em que você está é santa, tire as suas sandálias. Olha ele aqui tirando as sandálias, e aqui já descalço, ouvindo de Deus a missão para a qual ele era o homem certo para cumprir. E aí, aqui no canto inferior esquerdo, já aparece à frente Moisés com essa capa verde escura e a túnica amarela, levando o povo, né, sendo seguido pelo povo que ele resgatou da escravidão do Egito. Então, este belo afresco é aquele que está à esquerda, quando a gente fica em frente ao juízo final, né, ao afresco de Michelangelo. À esquerda temos o afresco de Sandro Botticelli, e depois à direita nós veremos mais à frente. Ok? Que está esse afresco. Então, sigamos, vamos continuar esta belíssima história, fazendo as conexões com a missão de Jesus e com os dias de hoje. E aí, ao longo do livro do Deuteronômio, Moisés vai lembrar o quanto Deus foi fiel com aquele povo, né? Ele lembra que nada faltou,
E esta representação de Nicolas Poussin, de 1594, que está no Museu do Louvre, mostra os israelitas juntando o maná, ou seja, aquele alimento nunca faltou, aquele povo teve no deserto, né? James Tissot, aquele Jacques Joseph Tissot, né, o francês, que fez também essa belíssima obra de arte que está no Museu Judaico em Nova York, mostrando o povo recolhendo o maná. Então, vários. Uma das representações mais famosas é esse de Tintoretto. Tintoretto recebeu, o nome dele, na verdade, era Jacopo Robusti. Ele recebeu o nome de Tintoretto porque seu pai era tintureiro, né? Ele pintava tecidos. E o Tintoretto, ele era muito hábil na escolha das cores, e ele pintou a descida do maná dos céus. E dos pintores, vocês vão observar que é o único que mostra um detalhe que os outros não mostravam. O maná caía à noite, pessoal, tá? E o Tintoretto mostra isso, né? Ele é um dos pais do maneirismo, aquele movimento que ganhou força no final do Renascimento, e ele também é um dos pais do Barroco. Vemos aqui um dos traços mais importantes do Barroco, que é o tenebrismo, né? E as figuras alongadas e em movimentos de torção que caracterizam o maneirismo. Outra vez, Nicolas Poussin mostrando o maná caindo, e essa está na Galeria Nacional de Arte da Escócia, em Edimburgo, tá? E aí chegamos ao capítulo 5. O capítulo 5 é todo dedicado à promulgação, a segunda promulgação da lei. Os 10 mandamentos são lidos. E é tão importante esse termo, Shema, ouve, ó Israel, né? Que é como ele começa a descrever os 10 mandamentos. Chamou Moisés a todo Israel e disse: ouve, ó Israel, os estatutos e juízo, que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-eis e guardá-los-eis para os cumprir. E essa expressão, ouve, ó Israel, é tão importante que se tornou identitária do judaísmo, tá? Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34, repete esta expressão, Shema, ouve, ó Israel. E em Deuteronômio, né, depois de promulgar a lei, lá a gente já está no capítulo 7, há essa declaração: o Senhor não vos escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos. O Senhor os amou, os escolheu por amor e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Ou seja, aquela sementinha de fé que brotou no coração de Abraão, lá na região de Ur dos Caldeus, deu toda essa sementeira maravilhosa, todo esse povo e toda essa história através da qual Deus cumpriu o seu plano de resgate de toda a humanidade através de Jesus Cristo. É toda uma linha crescente, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, é uma iluminação crescente até Jesus Cristo. Tendo, então, Moisés como uma prefiguração do papel redentor de Jesus, né? As 2 tábuas da lei, aonde os primeiros 4 mandamentos referem-se ao aspecto vertical da relação de Deus com o homem, e os últimos 6 mandamentos referem-se ao aspecto horizontal, evocando a figura da cruz, né? E tudo o que fecha o braço horizontal, ama teu próximo como a ti mesmo, e o braço vertical, ama Deus sobre todas as coisas, é o amor que une essas 2 dimensões, vertical e horizontal. E as diretrizes eternas, né? Eternas que estão no Deuteronômio. Então, somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, não te esqueças. Então, a gente está ali vendo um Moisés por 120 anos. Os primeiros 40 anos ele passou no Egito, a segunda parte, né, os seus outros 40 anos passou no deserto, trabalhando para o seu servo, seu sogro Jetro,
E os últimos 40 anos ele passara com esse povo no deserto. E ali, naquele momento crucial, ele, como um avô, como um pai, ele não parava, não cessava de dizer: guarda-te a ti mesmo, guarda a tua alma, não te esqueças. É um livro memorial, né? Não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda, não te esqueças. Isso é inúmeras vezes repetido no Deuteronômio. Então, chegamos até o Deuteronômio 12 a 26, que é o núcleo central, onde está o chamado Código Deuteronômico, onde está o núcleo duro, né? As leis relativas à adoração, dos capítulos 12 ao 16, as leis relativas à liderança, do 16 ao 18, as leis relativas à vida comunitária, dos capítulos 19 a 25. Os últimos já são a cerimônia, né? Então, a gente tem no Deuteronômio 29 a celebração, a cerimônia que fecha aquele pacto, aquela aliança espiritual daquele povo com Deus. E ali, nesses capítulos, ele evoca quanto Deus é digno de ser crido, né? de se confie, e ele vai lembrando as maravilhas, a travessia do Mar Vermelho, que é esse afresco que também está na Capela Sistina, e cujo autor se perdeu. Curioso isso, né? Ninguém sabe se foi Ghirlandaio, Biagio Antônio ou Cosmo Rossellini. O fato é que existe este afresco lá, mostrando a travessia do povo no Mar Vermelho. Aqui à direita, o exército do faraó afogando-se, e aqui à esquerda, Moisés, Miriam cantando, né? O cântico de Miriam, e o povo salvo na outra margem do Mar Vermelho. Aqui o arco-íris, representando a aliança, o sol, um novo horizonte, né, que Deus estava dando para aquele povo. Outros, né, o mesmo quadro, detalhes do mesmo quadro, né, antes da travessia, as pragas e todos aqueles eventos. Aqui o exército, aqui nós temos outra obra de arte que está na Capela de Toulouse, na França, que representa a travessia do Mar Vermelho. E chegamos aos capítulos 32 e 33, onde estão as poesias, as sanções dos pactos e o cântico de Moisés. E aqui, infelizmente, Moisés já diz: olha, eu sei que eu estou falando tudo isso, mas ele sabe, Deus revelou a ele, apesar de você estar dizendo tudo isso, a gente sabe que esse povo vai se rebelar. Mas ele diz: vocês vão se rebelar, seus descendentes vão se rebelar, suas futuras gerações, mas saibam que Deus não os abandonará. No momento em que vocês voltarem, ele vai restaurar a aliança com vocês. E uma coisa que eu acho muito linda é que Moisés, desde o segundo ano da travessia, da peregrinação no deserto, Deus já tinha dito para ele: olha, você não vai entrar na terra. Mas a gente tem aqui, anos depois, um Moisés abençoando as 12 tribos, né? Numa bênção paralela a que Israel proferiu aos seus 12 filhos do Gênesis 49. Tá bem? Aqui, no Deuteronômio 32, temos um belíssimo cântico de adoração, onde Moisés declara a sua gratidão, o seu amor a Deus. Então, aquele idoso de 120 anos, que durante 40 anos cumpriu aquela missão extraordinária, e após cumpri-la, ele sabe que ele não ultrapassará. Olha essa seta mais calibrosa aqui no mapa. Ele não vai passar para a outra margem do Jordão, que está o Rio Jordão, desaguando no Mar Morto, e Moisés está aqui, ó, ao pé deste monte, chamado Monte Nebo. E ele sabe que ele não vai passar, né? E ele
não tem amargura, ele não tem murmuração. Ele diz: apregoarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, não há nele injustiça. Justo e reto ele é, né? Então, ele entendeu a justiça de Deus. Algo no coração de Moisés, o reconhecimento da justiça e da retidão de Deus, o fez, naquele momento, ter uma atitude abençoadora e uma atitude de louvor. Então, isso é muito lindo de se ver no caráter de Moisés. A gente vê isso também com Jesus, naquela cruz. Ele não se amargurou, ao contrário, ali ele perdoou o ladrão à sua direita. Ali ele perdoou aqueles que o açoitaram e aqueles que o feriram. Perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. São palavras doces, são palavras de alguém que não tinha amargura, que não tinha ódio. Olha para sua mãe e João Evangelista e diz: cuidem um do outro como mãe e como filho. Então, estava ali cuidando, abençoando, perdoando. Assim também estava Moisés, neste ponto. Não estava amargurado, não se sentia injustiçado. Ele confiava. Isso se chama confiança. E Deus disse: eu vou deixar você ver, tá bem, Moisés? Suba a esse Monte Nebo, e fica, né, em Pisga, suba, e aqui nós temos outra obra de James Tissot, que também está no Museu de Arte Judaica em Nova York, onde representa Moisés no Monte Nebo, olhando toda a região de Canaã. Então, aqui está, nesse mapa à direita, a região de Canaã. Aqui, nós sabemos que está o Monte Nebo, e daqui, Deus diz para ele: olhe de Gileade até a região de Dan. Olhe e você vai ver. Toda essa terra é a terra que pertence a esse povo. A gente vê aqui, ó, abaixo do nome Canaã, Jerusalém, né? Betel, Belém. Então, tudo isso tem um grande significado para a cristandade, né? Hoje, como é que é o Monte Nebo? É assim, gente, existe um santuário no Monte Nebo, onde todo dia 4 de setembro se faz uma reunião memorial a Moisés. É o Monte Nebo, que hoje fica na região da Jordânia, e de lá o mirante, que permite se ver a terra prometida. Ainda nesse mirante, no Monte Nebo, atualmente, existe esta cruz com a serpente, que é um memorial àquela serpente que foi erigida no deserto por Moisés, e quem olhasse se salvaria, e a gente sabe que o nosso Senhor Jesus Cristo foi o sacrifício, ele se fez pecado, mesmo sendo puro, ele se fez maldição, e na cruz ele morreu. E quem o contempla não fica confundido, né? Isso também está escrito. E aí, ainda num esforço reiterado, olha o que Moisés diz: gravem estas minhas palavras aonde? No coração e na mente. Amarrem-nas como símbolos nas mãos, prendam-nas na testa, ensinem-nas aos seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Belíssimo, não é? Hoje, os túmulos de Josué e Caleb existem nessa região chamada Timnat Aras, que fica a mais ou menos 30 quilômetros de Tel Aviv, mas não há túmulo de Moisés. Por quê? Porque Moisés subiu ao Monte Nebo, lá morreu e foi, conta a história,
do Deuteronômio, capítulo 34, que ele foi sepultado por Deus. E os israelitas nunca encontraram o corpo e os ossos de Moisés. Muito misterioso esse evento, mas é isso que está descrito, tá? Quando é que Moisés reaparece, diríamos assim, como Moisés, né? Na transfiguração, que vários artistas representaram, né? Aqui no Parque Nacional de Goreme, a transfiguração que foi pintado por Karl Heinrich Bloch, onde é contado nos evangelhos que Jesus chamou Pedro, Tiago e João, subiram ao monte Tabor, e lá Jesus revelou a sua divindade, transfigurando-se como um ser de luz, às vistas dos três, Pedro, Tiago e João, que ficaram muito assustados e maravilhados com o que viram. E viram Jesus conversando com Moisés e com Elias. Então eu penso, Moisés não entrou na terra prometida, ele apenas a viu. Mas Deus foi justo com Moisés, porque levou para ver aquilo que o apóstolo Paulo disse que não conseguia achar palavras para descrever, o que ele vira no sétimo céu, quando foi arrebatado. Então Moisés viu algo muito mais precioso, valioso do que a terra prometida, do que Canaã. Ele viu a Canaã celestial, ele foi morar com o Senhor. E eu acredito que ele havia entendido isso. E não havia no coração dele murmuração, só a bênção e louvor. E como eu tinha falado antes, aqui na Capela Sistina, quando ficamos em frente a esse gigantesco afresco de Michelangelo, chamado Juízo Final, o segundo afresco dessa sequência aqui à esquerda é um afresco de Sandro Botticelli contando a história de Moisés. E exatamente o segundo afresco à direita conta essa história aqui, que são as tentações de Jesus, que é esse afresco aqui. Então, essa figura de branco que consideram a maioria dos estudiosos que representa Jesus, né? Aqui de branco. Mas o que Sandro Botticelli conta-nos, e é o título desse afresco, é As Tentações de Jesus. Então, há 3 cenas de tentação aqui na parte superior do afresco. Aqui, Jesus de túnica azul, sendo tentado pelo mal, aqui de túnica preta, e a figura do mal apontando para as pedras. Sabemos que Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites, e aí o mal aproxima-se e diz: se és mesmo filho de Deus, manda que essas pedras transformem-se em pães. E aí Jesus repreende o mal, dizendo: não só de pão viverá o homem. E onde está esse versículo? No Deuteronômio, tá? Aqui, essa tela não mostra, passou da tela, né? Ficou. Mas aqui no pináculo do templo, mandando que ele se jogasse, porque Deus daria ordens aos seus filhos, né? E Jesus responde aos seus anjos, né? Que não deixariam cair. E Jesus responde: não tentarás ao Senhor teu Deus. E mais aqui à direita, o mal dizendo para Jesus: se prostrado me adorares, eu te darei todos esses reinos, mostrando aqui embaixo à direita, atrás das árvores, os reinos, quando ele diz: somente a Deus adorarás e só a ele darás culto, tá? E isso, esse paralelo entre Moisés e Jesus está lá na Capela Sistina. Quando forem, vocês contemplarão essa beleza lá. Então é isso. Essa é uma figura da NASA que eu achei muito linda, mostrando aquela região. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência.
Deuteronômio 30. Escolhe, livre-arbítrio, escolhe a vida. Olá, amigos. Olá, Desterro. Desterro, assim, é muito interessante. Você me despertou para dar uma estudadinha nesse livro, que a gente já tinha ouvido falar, já tinha lido uma coisinha ou outra, mas, assim, não tinha tido essa continuidade que você deu, né? E aí eu fui procurar ler. É muito lindo porque a gente vê Deus falando se revelando a um povo que era escravo, né? Mas que era prometido lá para uma promessa para Abraão, Isaac e Jacó. E tantas coisas aconteceram no meio do caminho, eles se tornaram escravos, mas Deus buscou um resgatador para tirá-los da escravidão. E assim, e toda essa trajetória deles, e o que eu achei mais interessante é como Deus fala com Moisés, apelando ao coração, não dando ordem. Às vezes as pessoas têm ideia que o Deus do Velho Testamento é um Deus rígido, é um Deus que pune. Ele também pune quando há desobediência. Mas ele, acima de tudo, é um Deus de amor e que quer se relacionar com seus filhos. E aí o que fica muito claro em Deuteronômio é como ele busca falar, olha, gente, eu tirei vocês de lá, lembre que vocês eram escravos, lembre que os pais de vocês não vão entrar porque os pais desobedeceram. Mas se vocês me amarem de todo o coração, e aí é que não deu para vocês expor, mas a gente sugere que quem esteja vendo esse vídeo leia as bênçãos e as maldições que Moisés mostra para o povo, né? E fora essa é uma chamada do povo à fidelidade, de como esse povo que era escravo, esse povo que foi desobediente, mas como através desse povo Deus iria se revelar ao mundo, como se revelou através de Jesus. E Moisés fala desse profeta que viriam lá em Deuteronômio 18:15, Moisés diz, o Senhor, o seu Deus, levantará no meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe. Então, assim, apesar do livro não ser um livro profético, mas existe também, né, essa profecia em relação a Jesus e que a gente vê cumprida, como você bem falou. Então, assim, foi uma bênção e que a gente possa tirar lições desse livro, porque hoje nós, na nossa limitação, a todos quantos o receberam, lá está em João, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, hoje essas palavras são para nós também, para que a gente possa estar atentando para o nosso coração. Porque, como ele fala lá também para Moisés, fala para o povo, olha, quando eu te tirar, quando eu colocar vocês lá, que vocês estiverem bem, né? Que vocês estão desfrutando do maná, vocês estão desfrutando das bênçãos, não esqueçam que eu sou o Senhor da vida de vocês. E não se misturem com os deuses dos outros povos, que eram os deuses politeístas, né? Então, se a gente, realmente o tempo é curto, mas todo o Deuteronômio, ele vai falar para a gente ter cuidado com a idolatria, para a gente ser fiel naquilo que Deus nos dá, para a gente tirar uma parte e dar para o levita, e dar para a viúva, né? Para a gente repartir, para a gente dar para o imigrante, né? Para os refugiados. E hoje a gente está vendo tanto refugiado. Então, desde aquela época, Deus já estava ensinando o seu povo a liberalidade, a generosidade, e Deus estava dando as leis civis, cerimoniais, e as leis morais, né? Na questão de que se alguém tivesse um homicida e não soubesse, que chamasse quem matou, que chamasse os juízes, né? E ali faria expiação
né, numa ovelha. Então, é muito rico mesmo, Disteu. Você que nos incitou a ler Deuteronômio, são lições para nós como pecadores, mas resgatados da maldição da lei, como diz em Gálatas. Jesus veio, né, o profeta que Moisés falou dele, levou anos, né, quase 2000 anos, mas esse profeta veio e nos resgatou da maldição da lei. Então, hoje a gente não precisa cumprir a lei cerimonial do judaísmo, mas a lei moral dos 10 mandamentos, como você bem colocou, da nossa relação com Deus, da gente não idolatrar outros deuses, da gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como Jesus nos ensina, e da gente amar o próximo, isso ficou e está aí para nós hoje, como povo de Deus, lição para a gente estar lembrando, né? Porque o Deuteronômio, ele lembra-te, conhece e obedece. E as escolhas são nossas. Nós que fazemos as nossas escolhas em obedecer e lembrar do que Deus fez por nós, por cada um de nós. Obrigada, Esther. Só comentar um pouquinho, mais uma vez, parabenizar, Esther, pela excelente explanação que você fez sobre o Deuteronômio. Eu vi aquele resumozinho lá acho que Márcia colocou, né, Márcia, no grupo. Achei interessante. Mas aí eu peguei também a leitura de outra pessoa e eu achei interessante como ele apontou para o deserto. Ele apontou para o deserto. E eu achei interessante, anotei aqui algumas coisas que eu achei interessante. Que o deserto é uma ambiência na geografia da alma. Que ele colocou. Colocou também que o deserto é uma escola. Se a gente andar pelo Deuteronômio, a gente vai ver que o povo aprendeu alguma coisa. Botou também que é uma estação irremediável da vida, que todos nós já passamos ou vamos passar por algum deserto. Então, eu achei muito interessante essas colocações e trazendo para o presente, quantas pessoas hoje estão passando no deserto dessa pandemia? Se mais na área da Gorete, com certeza algumas pessoas estão em desespero por estar passando por um deserto que a gente não sabe aonde começou, nem quando termina, mas com certeza está passando por necessidades. E que nós também já passamos. Se a gente fizer um retrospecto da nossa própria vida, vamos ver que passamos por algum deserto. Necessariamente, geograficamente, o deserto é um lugar inóspito. É difícil, nem todo vegetal, nem todo animal consegue sobreviver em deserto. A gente teve o privilégio de passar no deserto aí dos Emirados, até do ponto de vista turístico. A gente entra num carro lá e vai para o meio do deserto. Não sei, a gente não imagina, não tem como alguém sobreviver ali, tem como. Então, eu acredito que durante essa passagem do povo no deserto, Deus trouxe algumas coisas no Deuteronômio que eu achei também interessante, para não ser também prolongado, foi que no deserto ele revela quem somos, os nossos corações, os nossos pensamentos. Quem somos nós quando a gente está no deserto? Deus mostrou ali que o povo de Israel tinha amargura, tinha ranço. Quer conhecer alguém? Ele coloca isso. Põe alguém no deserto. Que você vai se mostrar, você vai entender Deus, você vai entender também você. Então, eu achei a lição interessantíssima e, assim, pedir para que a gente também, quando a gente passar no deserto, a gente saber que temos uma esperança. Hoje nós temos uma esperança que é Deus. A gente pode clamar como a gente faz no grupo, tantas pessoas que colocam as suas dores, as suas passagens difíceis na vida de familiares, e a gente faz orações. Por quê? Que a gente acredita
que Deus está nos ouvindo e a oração pode muito por seus efeitos. Nós acreditamos nisso. Então, que a gente possa entender que desertos são coisas que Deus quer ensinar alguma coisa para nós mesmos e para a gente também se enxergar. E mais precisamente nessa pandemia, acho que Gorete tem muita mais experiência do que nós, mas sabemos também. Nós estamos com medo. O medo assola a nossa vida. Né? Toma-se vacina, não se sabe os efeitos, mas é o que tem. Então, tudo isso vai trazendo desertos. Necessariamente, você não precisa estar isolado. Você pode estar no centro de New York, no centro de São Paulo, em João Pessoa. Você pode se sentir no deserto da alma. Então, são essas lições que eu achei muito interessantes, que Deus trouxe, principalmente no capítulo 8, onde ele faz as revelações que está no coração desse povo. Então, era só para trazer mais um ingrediente aí. Muito obrigado, Estevão. Valeu. Obrigado, pessoal, aí pela atenção também, que vocês tiveram aí com isso. Gorete, você me permite só uma palavrinha antes de você comentar, fazer seus comentários, em cima do que o Marcos falou. É verdade, Marcos. Todos nós, nesse momento, estamos passando por uma incerteza muito grande. Angústias da alma, né? Temos parentes na UTI. Mas quando a gente lê esse livro e outros, que o Senhor fala, lembra-te do que eu já fiz. Eu acho que isso é um alento para a nossa alma. Se o Marcos começar a contar aqui, lembra-te, Marcos, tudo que eu já fiz na tua vida, tudo que eu já fiz na tua família. Lembra-te, Gorete. Lembra-te, Lúcia, Desterro, Márcia. Eu comecei a ler esse livro e veio na minha mente coisas que eu não lembrava na minha vida pessoal, que Deus fez. Eu falei, olha, eu não posso deixar de reconhecer que Deus é que nos tira de um lugar, que leva para outro, que abre portas, que nos sustenta. E esse mesmo Deus que vai nos sustentar se a gente se infectar, né? A gente é passível. Qualquer um de nós podemos adoecer, né, Marcos? Mas, assim, o que vai nos sustentar é aquela palavra que diz, eis que estou convosco todos os dias. Jesus disse lá para os seus discípulos, e orou também por nós que haveríamos de crer, e que estaria conosco. Então, isso é um alento para a nossa alma, e é uma esperança. Eu acho que a diferença de quem conhece um pouquinho a palavra, e às vezes a gente esquece. O dia a dia faz que a gente esqueça, não tem como. Nós somos humanos, a nossa mente esquece, mas quando a gente está reavivando a mente, e o Espírito Santo está falando conosco, olha, eu já fiz isso na sua vida, eu estou com você, não temas, como é uma das palavras que Deus fala com Moisés, e Moisés fala com o povo, não temas, e eu acho que essa é a palavra que Deus quer dar a nós, hoje, num momento tão angustiante, tão difícil, que eu acho que nenhum de nós nunca imaginou na vida passar. Mas se a gente estiver segurando na mão de Deus, e quando amigos, familiares, queridos nossos estão em situações difíceis, nós temos que dizer, eu estou confiada no meu Senhor, que é o meu refúgio, o meu socorro, e que vai estar comigo. Desculpa, Marcos, mas aqui, quando você falou do momento do deserto, eu lembrei de como a gente só pode passar no deserto se a gente estiver segurando. E o que aconteceu com o povo é que o coração deles desfaleceu. Foram buscar outros deuses na idolatria, fizeram o bezerro de ouro, e isso entristeceu a Deus. E lá em Deuteronômio, uma das coisas que Deus fala para o povo, olha, busque a mim, somente a mim. Não busque prognosticadores, não busque outros deuses. Não se deixem contaminar com os deuses dos amorreus, né, dos heteus, mas busquem, porque só eu sou o único Deus. E eu acho que essa é a mensagem, que a gente possa estar buscando esse Deus em espírito e em verdade, para que Ele nos sustente na nossa
fraqueza humana, porque nós somos fracos. Eu concordo com tudo que você colocou, com certeza. Por isso que quando eu frisei que a gente tem esperança, é porque isso faz toda a diferença. A gente pode estar passando por dificuldades, enfim, como está todo mundo passando, uns mais, outros menos, mas temos uma esperança. Essa esperança faz toda a diferença na nossa vida. Concordo plenamente. Só quis focalizar o deserto como trazendo para um momento atual que a gente está vivendo. Isso aí. Exatamente. Eu acho que o que Márcia e Marcos falou encaixa bem o que Desterro falou, que ela dividiu no início, os pilares. Na primeira parte ela falou, né? O olhar para trás, os primeiros capítulos de Deuteronômio, de 1 a 4, quando ele fala trazer a memória, recapitular, reenquadrar, né? Lembrar a história da gente. Lá ele falava para os hebreus, aqui a gente pensa na nossa história, como a Márcia bem colocou. Interessante que eu ia falar sobre isso, mas você já colocou muito bem essa importância da gente rever o que a gente já viveu. E quando Salomão fala lá em Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ainda for grande, não esquecerá, né? Então, quando o Estevão estava falando, eu fiquei pensando nisso, né? Nesse momento que a gente está vivendo, tanto a questão da pandemia, mas se a gente vê também a questão da secularidade da juventude, que está muito perdida, né? Sem ter tido valores, sem ter tido sentimento de pertencer, né? E na hora que o Cristiano estava falando, eu lembrei disso, porque a gente trabalha com psiquiatria, né? E eu trabalho com dependência química. Eu sei que o assunto não é esse, mas eu quero falar sobre isso, porque como é importante nós, pais, avós, ensinar os valores na primeira infância, que é quando se constrói a personalidade. E essa sensação do pertencer, do estar participando de uma cultura como os hebreus hoje, a gente sabe que mesmo diante de tudo, eles têm uma cultura forte e eles sabem o que eles querem. A família, né? A família. A estrutura da família, os valores do existir, e essa fé em Deus que a gente, como cristão, tem, né? E mesmo nessa batalha, nessa luta, a gente sabe aonde buscar o socorro. E aí eu fiquei pensando nessa questão da importância desse ensinamento às crianças, porque é nessa idade que ela é formada, a personalidade, né? E a gente vê, por exemplo, muitos jovens que estão meio perdidos nessa busca de encontrar um motivo de pertencer, de ser acolhido, eles buscam prazeres momentâneos, né? Que não seria felicidade, seriam prazeres. Infelizmente, muitas vezes com álcool, droga, e aí eles vão se perdendo cada vez mais e procurando grupos que não são os verdadeiros eu da vida deles. E aí eles se perdem no caminho. E aí eu acho que, quando o Chico falou, me veio isso. Como é importante a gente resgatar esses valores dessa juventude que está meio perdida, né? E principalmente nesse momento de pandemia, que eu acho que a coisa está mais difícil, né? Porque até eles não conseguem se encontrar com os grupos de família, dos avós, com esse distanciamento que a gente está vivendo. Então, eu acho que o estudo foi magnífico, você sempre nos trazendo coisas boas, e essa questão do link com a história, com as verdades do cristianismo e com a arte, nos faz renovar a esperança e a confiança nesse Deus tão grandioso que traz a vida, como bem Moisés faz aquele canto final, né? Que busca a vida e não a morte. Basicamente é isso, porque os outros já falaram bastante, né? Vamos confiar que a gente vence nessa fé na palavra. Eu queria realmente agradecer muito, né, a Desterro, a vocês, né, de a gente estar junto aqui, né? E foram várias coisas que me tocaram nesse estudo, sabe? Cada coisa, mas assim ficou muito forte para mim a obediência e a aceitação da vontade de Deus de Moisés, sabe? Porque mesmo sabendo que ele não ia entrar, né, na Terra Prometida, ele não se deixou desanimar, né? O objetivo dele era maior, né? Era o objetivo de chegar aonde ele chegou, na transfiguração que a gente viu, né, no céu, né, no paraíso com Jesus, né? E eu acho que isso traz muito para a vida da gente, porque hoje a gente está vivenciando um momento onde são várias vozes, né,
são muitos ruídos que as pessoas escutam, até a gente também. E fica, às vezes, difícil, a gente, às vezes, pensa assim, meu Deus, vale a pena, né? A gente está adiantando alguma coisa, mas a gente não tem que ter a meta. A meta não é ver, a meta é a gente fazer, né? A gente acreditar que Deus está no comando, que a gente não deve desistir, que a gente deve ter os modelos a quem a gente deve seguir, porque, assim, diante de tudo, né? Daquela obediência, daquele amor incondicional a Deus, ele conseguiu realizar o plano de salvação, né? Então, eu acho que a gente que está aqui reunido, né, a gente tem essa missão, né, de continuar, de perseverar, de acreditar que Ele está com a gente em todo momento, viver o momento presente, assim, que a gente fala tanto, assim, na Passaparola, que a gente caminha, tudo, né, de viver aquele momento presente, assim, como vontade de Deus, acreditando que Ele vai dar uma graça especial para cada dificuldade que a gente encontrar. E a gente tem, assim, o exemplo de Moisés, né, que ele não murmurava, era grato, reconhecia tudo aquilo, como o Marcos falou, tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, já fez, a gente tem que relembrar mesmo, porque parece que a gente às vezes esquece, né? Mas, assim, quando a gente faz uma revisão, se a gente faz uma revisão profunda, a gente vê que realmente foram vários milagres, né? Quantos milagres a gente já não viveu na nossa vida, né? Então, realmente, para mim, foi um presente de Deus estar aqui com vocês. Agradeço muito a Desterro. E, assim, tem sido para mim um incentivo ao estudo, sabe? Porque eu até falei para a Desterro, né, que eu estava pensando, né, querendo esse encontro novamente, e ela parece que escutou que eu estava desejosa. Então, assim, gente, muito obrigada. Era isso que eu queria dizer. Deus cumpre o desejo do coração do justo, né? A gente se esforça, né? Deus é Pai. Obrigada, queridos amigos. Olha, que tarde agradabilíssima. Já entrou para a noite, né? Porque esse é um livro complexo, um livro difícil para falar de forma panorâmica e um único assim encontro, mas a proposta é criar gosto para estudar mais, né? Então, nesse sentido, acho que nós atingimos o objetivo. E Márcia tocou nesse ponto, no Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 12, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo ao seu filho ou à sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte aos mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então, é muito claro isso aqui, né? É necessário que se tenha cuidado e não banalizar essas consultas. Só há um onisciente, é o Senhor Criador do céu, da terra e do universo. Se alguém tem alguma questão, alguma demanda, alguma dúvida, volte-se para Ele, né? Humildemente. Não tome decisões atabalhoadas, porque vimos o que aconteceu no deserto com aqueles que perderam o foco, né? Olharam para ídolos, etc. É isso. Então, meus amigos, mais uma vez, obrigada a todos, que Deus nos abençoe. Um grande abraço e até a próxima. Amém. Tchau. 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 Tchau.